Boa tarde a todos. Agora nós vamos estar falando sobre as relações métricas em um triângulo retângulo, tá? Então, são algumas relações que vão surgir, né, conduzidas pela semelhança entre dois triângulos. São resultados derivados da semelhança entre dois triângulos, tá bom? Então, eu vou tirar uma foto aqui para a gente poder levar para o quadro, para vocês perceberem como que essas relações elas vão surgir, tá? Então nós temos aqui, eu vou ampliar a nossa, desculpa, eu vou estar ampliando aqui o nosso quadrinho, tá? Para a gente poder observar que nós temos um triângulo retângulo original, tá? O triângulo ABC, e nós vamos estar traçando uma altura, né? Que é chamada aqui de AD, referente ao vértice A, tá? Então a gente vai estar dividindo esse triângulo original em outros dois triângulos retângulos, tá? Eu vou, por exemplo, chamar esse ângulo aqui de pretinho, tá? Vou marcar ele como pretinho e vou marcar esse ângulo aqui como sendo um ângulo branquinho, ok? Então, que propriedade que nós temos dentro da geometria de Euclides é que, já que esse ângulo aqui em cima vale 90 graus, né, a adição entre o ângulo pretinho, né, mais o ângulo branquinho, obrigatoriamente, isso daqui tem que dar 90 graus, né? Eles são ângulos complementares, né? Então, o branquinho e o pretinho, eles são um complemento do outro, tá? Então, olha só, já que aqui no triângulo da esquerda, no triângulo ABD, eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo pretinho, obrigatoriamente esse aqui é branquinho, né? Porque esse camarada tem que ser obrigatoriamente o complemento do B, né? Do pretinho. E quem que é o complemento do B? É o ângulo branquinho. E a mesma coisa do lado da direita, né? Já que eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo branquinho, obrigatoriamente esse ângulo do lado de cá, ele tem que ser o pretinho, perfeito? Né? Então a gente observa que a gente vai obter aqui três triângulos semelhantes, né? Olha o triângulo original. O triângulo original que nós tínhamos era o triângulo ABC, né? Ele tem um ângulo de 90, um ângulo branco e um ângulo preto, né? Observe o triângulo da esquerda, né? O triângulo da esquerda é o triângulo ADB. Ele também tem 90, preto e branco. Então ele é semelhante, né, ao triângulo ADB, certo? E que por sua vez também ele é semelhante ao triângulo da direita. Ele também tem um ângulo de 90, um ângulo preto e um ângulo branco, né? Então nós temos aqui um terno de triângulos semelhantes. O triângulo original, o ABC, o triângulo da esquerda, que é o ADB, e o triângulo da direita, que é o ADC. Né? Nós temos aqui três triângulos semelhantes. Né? Então a gente vai... E a proporção ela vai ser montada a cada dois triângulos, né? Então, ó, por exemplo, do primeiro com o segundo, né? Então, olha, eu vou dar um traço aqui só para a gente separar. Imagina que eu vou pegar aqui, olha, o nosso triângulo ABC, que é o original. Agora nós vamos montar as proporções, tá? O triângulo ABC, que é o original, ele é semelhante ao triângulo da esquerda. Vamos chamar, ele já está chamado ali de ADB, né? Aí eu tenho os três ângulos marcados, né? Quais são os ângulos marcados? Ó, o ângulo preto, o ângulo branco e o ângulo de 90, não é isso? Ó, eu tenho três ângulos que são congruentes nos dois triângulos, né? O preto, o branco e o 90, né? Triângulo ABC, que é o meu original, quem que é o oposto ao pretinho, né? Ó, o pretinho está aqui, quem é oposto a ele é o B, perfeito? Gente, eu acho que esse tipo de montagem, ele colabora muito com a nossa montagem da proporção, né? Isso no primeiro. Agora, no segundo, que é o ADB, né? O ADB está aqui, o pretinho está aqui, quem que é o oposto a ele lá? É o H. Então, ó, B está para H, assim como, agora o oposto ao branquinho. No meu triângulo original, ó, o oposto ao branquinho é o C, né? E o oposto ao branquinho?
no triângulo ADB é o M, assim como C está para M. Assim como. E o 90? O 90 no primeiro, o oposto a ele é o A. Assim como o A está para, o oposto ao 90 no outro é o C. Percebe? Então, nós temos aqui 3 razões, me desculpe, né? E essas 3 razões são iguais, então a proporção já foi montada. E dessas proporções, né, geradas, vão surgir relações, que são chamadas as relações métricas, né? Uma dessas relações, né, vai ser, ó, B vezes M é igual a C vezes H, né? Ela surge aqui naturalmente, né? Espera aí que tem alguma... C vezes H é igual... Espera aí, o oposto ao preto no grandão, B, no menor, H, certo? Oposto ao branco no grandão, C. Oposto ao branco no menorzinho, M, não, tá certinho, né? Então, disso aqui vão surgindo algumas expressões, ó. C vezes H é igual a B vezes M. É uma que surge, tá? Outra que surge, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Essa é uma das importantes que a gente costuma, né, memorizar. Então, ó, B vezes C é igual a A vezes H, né? Observe, gente, que não tem necessidade nenhuma de decorar, né? São expressões que surgem de forma natural, né? A partir do momento que você compreende a semelhança entre esses 2 triângulos. E a última também, que é uma expressão muito importante, ó. C vezes C, vou escrever aqui, olha, C ao quadrado é igual a vezes M, ou então M vezes A, né? É o que a gente fala, ó, o quadrado de uma das medidas dos catetos é igual à sua projeção, esse M ele vai ser chamado de projeção, e o A todo ele vai ser chamado de hipotenusa, né? O A a gente sabe que é chamado de hipotenusa. Então, o quadrado de um dos catetos, né, é igual à sua projeção vezes a hipotenusa, tá certo? Então, eu fiz isso do triângulo ABC com o triângulo ADB, né? O primeiro com o segundo. Eu poderia ainda fazer do primeiro com o terceiro e do segundo também com o terceiro, tá? Eu poderia ainda escolher outros pares de triângulos para a gente poder montar as proporções, tá? E disso tudo não tem necessidade de eu montar as outras, elas já estão indicadas aqui direitinho. E a gente chega em alguns resultados que são importantes. Dessas 9 relações, algumas vão aparecer, tá? Deixa eu aumentar aqui para você perceber que algumas vão aparecer 2 vezes. Olha aqui, ó. B vezes C, A vezes H, ela aparece 2 vezes, tá vendo? Eu acho que essa aqui também vai, ó. B vezes M, C vezes H. Ó, B vezes M, C vezes H, né? Ela também vai aparecer. Então, dessas 9 relações aí, né, que a gente encontrou, vão aparecer 6 distintas, tá? E essas 6 distintas estão aqui listadas, tá bom? Olha lá, B ao quadrado. Olha, B ao quadrado. Vou voltar para aquele desenho, né? O B ao quadrado é igual a N vezes A, é importante. C ao quadrado é igual a M vezes A, essa também é importante. B vezes C é igual a vezes H, essa também é importante, né? Eu tenho uma que também é muito importante, que inclusive a gente vai ter um tempo no curso para discutir melhor sobre ela, né? Que é H ao quadrado é igual a M vezes N, né? A gente vai ter um tema especial para ela, porque a gente vai estar calculando a chamada média geométrica entre 2 números, né? Isso sempre vai ser obtido, né, com régua e com compasso, né? Então a gente vai ter uma das relações ali que é exatamente essa, H ao quadrado é igual a M vezes N. Olha lá, ela aqui, tá? Ela é muito importante a gente perceber. E eu queria finalizar essas relações métricas com um resultado muito interessante, tá? Com um olhar sobre essas duas aqui. Olha só que coisa. Olha isso daqui. Levando aqui para o nosso quadro, tá?
levando aqui para o nosso quadro, olha o que eu chego. B ao quadrado é igual a A vezes N. E eu chego que C ao quadrado é igual a vezes M. Lembrando que M e N são aquelas duas projeções, ok? Ó, C ao quadrado é igual a M vezes A e B ao quadrado é igual a N vezes A, tá? Então, nós vamos agora tá fazendo o seguinte, como é que vai ficar a expressão B ao quadrado mais C ao quadrado, né? O que é B ao quadrado mais C ao quadrado? Eu vou fazer uma substituição. Ao invés de B ao quadrado, eu vou substituir por A vezes N, tá? Mais. E quem vem a ser C ao quadrado? C ao quadrado é o A vezes M, né? Desculpa. Observe que esse A ele é um fator comum, ele pode ser colocado em evidência, né? Colocando um A em evidência, eu tenho N mais M, não é isso? E observem, quem é N mais M, galera? Né? Quem vai ser N mais M? A medida N mais a medida M é a própria medida do A, né? Então, vai ficar A vezes A. A vezes a gente escreve A ao quadrado. Então, olha de onde que a gente partiu. Partimos de B ao quadrado mais C ao quadrado e vimos que essa adição vai dar o próprio A ao quadrado, né? Isso daqui é o famoso Teorema de Pitágoras, né? Nós acabamos de demonstrar o Teorema de Pitágoras, né? Na realidade, o que foi construído nesse vídeo, né, foi a demonstração do Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, ele é um caso, a gente utiliza como base o princípio da semelhança entre triângulos, né, para a gente poder demonstrar. É uma das possibilidades, não tem só essa possibilidade de demonstração. Tem algumas demonstrações que envolvem áreas também, tá? Só que a gente está acostumado a trabalhar com a ideia da semelhança para a gente poder mostrar esse importante teorema da geometria, né, de Euclides, que é o nosso Teorema de Pitágoras. Olha lá, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? E isso vai ser base para muitos resultados da geometria, e depois, em particular, a gente vai ter um muito especial falando daquele h ao quadrado é igual a m vezes n, né? Porque na realidade a gente vai estar construindo, né, a raiz quadrada de um produto entre dois números, não é isso? Isso daqui é a chamada média geométrica. Então, a construtibilidade das raízes quadradas, né, a gente vai estar utilizando também essa ideia das relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, eu finalizo o vídeo nesse ponto e depois eu volto para fazer mais um sobre as aplicações dessas médias geométricas, tá bom? Até mais, um abraço.